Zenyatta sabe que você veio de lá. Você foi construído lá. Se precisar de qualquer coisa, filhão, tem que levá-la pra lá. Basicamente em Honor você vai encontrar tudo. Mas qual é a questão? Aí, A principal questão aí é olho. munição e peças. Se sua arma quebrar, a munição ainda não é tanto problema, mas se é uma arma de pólvora, você tem que fazer a pólvora. Não é como em Honor que você só vai lá e compra. Se a sua arma quebrar, você vai ter que arrumar alguma forma de você fazer a peça, porque os ferreiros fora de Honor, eles não têm esse conhecimento. É esse um dos motivos que os navios voadores só vão das torres de vigília a Honor e vice-versa. Porque se eles pegar uma rota mais longa que quebrar, já era. Então tem. Mas fora de Honor é muito difícil achar. Você encontra, mas aquelas que parecem como se fosse um estilingue. Vocês agora voltaram pro primeiro andar. Voltaram a ver o polvoroso primeiro andar da torre de vigília. Estão vendo agora a majestosa torre de vigília. O céu está sem nuvens, então agora vocês conseguem ver o terceiro andar. Não muito bem, devido ser muito alto, mas vocês veem navios voadores chegam e saem. Eles chegam, param, alguns já estão saindo, outros estão voltando. É meio que um comércio constante lá em cima. Aí embaixo, como sempre, está muito cheio. Muita gente vendendo, muita gente comprando, muita gente chegando para descansar, saindo. É muito movimento nessa cidade. E é com vocês. Eu tô me decidindo aqui no que eu quero comprar. Que caiba na minha carteira aqui, que só tem 57 pontos. O Iriel nunca teve numa cidade grande mesmo. Ele tá andando, sabe? Tipo, criança descobrindo o lugar, sabe? Olhando, se admirando com as coisas. Sim. Conhecendo as possibilidades, entendeu? E ele vai andando, quando de vez por outra ele dá uma ronronada e corre quando vê uma coisa curiosa, coisa que chama a atenção, assim, corre por ali, olha. Aí depois ele volta pro grupo e comenta, nossa, você viu, eu nunca tinha visto uma bola de pelo igual aquela. lá na vila a gente usava palha. Existe muita coisa aí, cara. É basicamente o comércio de Pangeia inteiro passa aí. Como é que a gente vai fazer essa viagem, questão de água, essas coisas? Eu começo a conversar com os meninos, sabe, na viagem, porque a minha preocupação é sempre os recursos naturais. A gente já sabe que comida a gente tem, eu falo pra eles que eu consigo providenciar. Se a gente não for acometido assim, de muitos emboscados, essas coisas, eu consigo providenciar comida pra gente. Mas água, já não. Eu acho que nos rios, se a gente pegar um rio com água corrente, né? Não tem muita poluição, não sei. Por causa que tem muita máquina, né? Não sei se. Não existe muito isso, na verdade. Uhum. Então, É porque a gente vai passar longeão do rio, né? Pelo que ela mostrou pra gente. vocês querem o mapa mundi? Não, mas assim, o Reinaldo já falou que é um dia de viagem, né? Dia de viagem, canteirinho. Ah, não. Enquanto um dia de viagem a gente leva na garrafa da gente. Ah, então. Não é muito. Na verdade, vocês levaram mais tempo para chegar até a torre de vigília do que chegar até o povoado. 35 milhas, 33 milhas. Até lá, acho que não dá nem meio dia de viagem. Reinaldo. Na verdade, quanto que uma carroça viaja por dia?
Vocês sabem? Eu não lembro. É na mesma velocidade de caminhada. 30 e poucos por dia, não? Na 3.5 é a mesma velocidade que um ser humano viaja. Eu acho que é isso também. Vou colocar 30. Vocês viajam ter 30 km por dia? É uns 42, eu acho. Ah, mas coloca 40 então, pra ficar redondo. Se for padrão é 24. 24 por dia? Se for o padrão da caminhada de 9 metros por rodada, esse deslocamento aí, quando faz um deslocamento de viagem, dá 24 km por dia. Beleza, mas onde vocês querem ir? Como é nessa cidade da Torre de Vigília, ela é uma cidade bem fantástica, né? Tem umas paradas mágicas doidas aí, a torre mesmo é uma parada mágica louca. Sim, a torre, vocês veem que tem cada pilar dela, ela tem 4 pés que são colossais. Eles, visivelmente você vê que eles têm magia, algum tipo de magia de proteção. Em volta desses pés foi construída a muralha. E aí vocês veem que entre esses 4 pés tem as escadarias que sobem para o próximo andar. Pois existe aí aqueles estúdios de tatuagem mágica. Existe. Que eu tô afim de adicionar uma tatuagem comum 45 km, tá? ao ZNA. Tá Bom, certo? é rápido, se vocês forem rápido. Se vocês forem normal, é 36. Pô, eu acho que eu só vou comprar uma poção de cura mesmo. A poção de cura é 50, né? 50. Beleza, eu quero fazer esse roleplay, se vocês não se importam. Então, eu quero adquirir uma tatuagem mágica. Calma, beleza. Nessas coisas que o Iriel vai, né? Quando ele olha alguma coisa que chama atenção, uma coisa brilhante, alguma coisa que pareça com alguma coisa que ele já tem uma referência, ele vai andando e pergunta o que é, pergunta a que serve, do que é feito. Entre essas coisas, nessas andanças, ele encontra esse carinha ali, né, no meio da viagem, e que explica para ele essa utilidade, né, da ferramenta do ladrão. Ele era acostumado a usar pedacinhos de espada, sabe? Quando o cara tá fazendo caraca, né? Quando o ferreiro tá moldando metal, aí ele bate e aí sobra tá martelando, sobra umas lasquinhas, sabe, assim, da espada. Ou quando dá algum defeito ali, que ele tá tentando unir uma peça ao punho da espada, alguma coisa que sobra assim. Aí ele usava esses negócios, sabe? No decorrer da vida dele, ele tem usado essas paradas assim, bem improvisadas, assim. Normalmente é um metal que, por não ter sido feito de forma correta, ele dobra, quebra, ele estilhaça, sabe? E muitas vezes ele se lascou com isso, inclusive espetando o dedo dele, travando coisas que ele gostaria de não ter travado. E o maluco explica pra ele, né, da resistência e como funciona. Nossa, então nunca mais eu vou precisar ficar catando pedacinhos de ferro no ferreiro. Isso pode me ser útil. Aí ele encosta no cara. E quanto que custa? Ele indaga pro cara. O preço de mercado do livro é 25. 26 ele te cobra. Caramba, mas é muito caro. Os caras sempre me cobravam pelas lasquinhas. Alguns favores, até algumas moedas de cobre às vezes. Mas eu acho que não. Dura, né? Dura. Eu posso testar. Ele pega assim e tenta torcer, sabe, com o dedo, com a mão, sabe? Dá certo não?
das outras vezes ele pega, ele torcia, ó, algumas coisas quebravam, outras estilhaçavam. Parece bom, acho que vai funcionar. Mas 26, né? Tá bom. Aí ele fica de costa pro cara, ele pega a bolsa dele, né? Aí ele começa a conferir as moedas de costa pro cara, que ele é escabriado. Aham. Ele negociando na frente dos humanos, essas coisas assim. E os humanos, ele sabe que os humanos são escabriados com a raça dele também, né? Aí ele tira o saco da bolsa, bota ele assim, quase que na altura do rosto, sabe? Bota entre uma mão e com a outra ele mete dentro, vai puxando as moedas assim, bem devagarzinho, olhando. Aí ele tá assim. Aí ele bota uma pilhazinha assim, uma outra pilhazinha de moeda na frente do cara. Aí diz, 26, né? Mas se quebrar, eu venho aqui reclamar, viu? O cara olha e fala, tudo bem. Mas você sabe que vai quebrar, eventualmente. Aí ele faz uma cara assim de bolado, sabe? Mas 26 não era pra quebrar não, senhor. Ele fala... Se quebrava era caso de graça. Ele fala, mas... se você usar com cuidado, você talvez quebre dentro de uns 10 anos. 10 anos é muito tempo. Ele já guardou até a bolsinha já. Iriel, faz um save de sabedoria. Por quê? Cara, você nunca viu uma cidade grande. Não. E é pra você resistir ao seu desejo consumista, cara. Porque é muita coisa que tem aí, cara. Cara, não precisa gastar o dinheiro, mas pode interpretar como você quiser. Não, pode botar umas coisas aleatórias aí pra ele comprar, cara. Iriel, você começa ali a contar, você vai olhando no mercado, você começa a passar por um mercado que é umas barraquinhas. É meio que como se fosse uma feira, todo mundo gritando e não sei o que. E aí você chega, um cara te entrega uma coisa, um cara te entrega outro te entrega outro. Iriel, quando você reencontra o grupo, cara, vocês veem o Iriel com correntes, pedaços com 2, 3 chapéus assim, alguns com penas, coisas com tipo vestidos de mulher enrolados, presos no ombro dele, alguns frutos assim, uma cesta com vários frutos, coco assim. Na outra mão dele parece que tem um tipo de canivete assim, meio como se fosse um canivete, tipo um canivete suíço assim, mais ou menos. Mas o cara colocou na mão dele, meio que o cara nem terminou, só foi mostrar, ele meio que pegou e tá ali na mão dele. Alguns pedaços de churrasco assim na mão dele também. Cara, eu tá com um monte de quinquilharia, cara. Beleza, Dracon, você vai comprar uma poção de cura, né? Então, mas aí já que vamos fazer roleplay, vamos fazer um negócio legal, né? Eu já tinha comentado qual ia ser meu deus ou ainda não? Eu acho que sim, mas eu não lembro. Cara, eu vou deixar anotado aqui na ficha então, para não ter... Vou escolher o primeiro aqui, que é o deus da guerra, né? Um deus legal e tal. Beleza. Combina um pouco com o personagem que vai ser só porrada mesmo, né? Você entra... É uma loja bonita, cara. Na própria vitrine tem algumas poções assim, você vê e já entra. No balcão tem essa mulher, já parece ter na faixa dos seus 40, 45 por aí. Ela tem todas essas joias e você vê no balcão à frente dela tem equipamentos menores, joias, várias poções. Muito equipamento pendurado para todo canto, armadura, roupa, cotas de malha, cara, muita coisa. Rapaz, eu até me perco assim um pouco, né, nas coisas, mas provavelmente eu vou começar a olhar os preços e já fico meio chateado. Sim, tem bastante coisa cara, mas tem outras acessíveis. Assim que ela nota você, ela se coloca numa postura
mais ereta. E ela sai e vem. Bom dia, senhor. Bem-vindo à loja de Civates Catcelos. Estou aqui a seu dispor. Bom, ele dá aquela soprada gelada assim pelos narizes, então pelas narinas, né? Uhum. E abaixa a cabeça assim, concordando com ela. Fala: prazer, eu vim dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou acabar levando algumas coisas. Eu tava precisando de uma dessas poções de cura. Eu procuro as poções dela assim e vou indo na direção. Ela fala, por favor, aqui no balcão. Eu tenho elas. De qual tipo o senhor precisa? Eu preciso daquela que não vai me deixar na mão. Ela te mostra assim, três pequenos frascos vermelhinho, com líquido vermelhinho, com uma rolinha. Ela mostra, eu tenho 3 dessas. Elas não vão te deixar na mão, são muito boas, mas elas são um pouquinho mais acessíveis. Mas também não curam o suficiente. E ela pega um potão, uma jarrona assim, coloca em cima. Ela fala, essa daqui é uma poção de cura grande. Ela tá... Dentre essas 3, ela é a melhor de todas. Infelizmente, é as que eu tenho no momento. É que sai muito, né? Muitos aventureiros. Essas pequenininhas aqui, qual que é o valor dela? Ela, sim. Cada uma dessas eu faço por 52 peças de ouro. Eu pego a poção assim, dou uma cheirada nela. Tá? Você abre, dá uma cheirada. Coloca a pontinha da garra e experimento assim. Falou, deve dar pro gasto. Vou precisar de uma delas. E eu queria saber também se você tem alguma dica. Eu tô partindo em uma missão e vou enfrentar possivelmente uma criatura maligna muito, muito perigosa. Dizem ter uma bruxa, mas como eu nunca vi uma bruxa na minha frente, estou meio receoso. Tem alguma dica? Ela pensa, fala... Infelizmente, senhor, eu não sei como se enfrenta tal criatura, mas eu acho que pode lhe ajudar. Ela vai, ela volta com uma gaiolinha de madeira e com um canário dentro. Aqui está, senhor. Como que um canário me ajudaria a matar uma bruxa? Ela, sim. Obviamente ele não ajudaria, mas esses pássaros têm uma característica, não só ele, mas muitos deles têm uma grande característica. Eles notam veneno a grandes distâncias. Então isso, se ele ficar muito polvoroso, muito agitado, você pode imaginar que talvez possa haver veneno ali. E por ele ser menor do que o senhor, infelizmente afetará primeiro ele. Então o senhor saberá antes de que aconteça. E claro, os pássaros também têm tanto uma audição muito boa, quanto alguns têm uma visão muito boa. Isso também pode fazer com que eles percebam pessoas escondidas, que talvez possam passar despercebido aos nossos olhos. E ele é treinado? Aí eu dou 2 estraladas assim pra chamar a atenção dele, sabe? Ele fica pulando de um puleirinho pro outro assim. E quando você toca na gaiola, ele vem te dar uma bicada. Mas não dói. Rapaz, eu acho que não é treinado, não. Ele não precisa ser treinado. Quando houver perigo, ele ficará agitado. Como pode ver, ele é bem manso. E realmente, ele não tá tipo, pula pra um lado, pula pro outro, mas tipo, é meio que coisas aleatórias. Não parece que ele está agitado. Interessante. E
quanto ficaria o canário da poção? Ela olha e fala: eu gostei do senhor. Uma peça de ouro. Maravilha, a poção vai junto? O total fica 53 peças de ouro. Ah, ó, pensei que você tinha gostado de mim, pô. Então tá bom. Ela fala: sim, geralmente eu cobro entre 2 e 3 peças de ouro. Bom, eu gostei do canário. Se eu abrir a gaiola, ele vai fugir, né? Você vai fazer. Você tá perguntando isso pra ela? Pô, tô perguntando isso Ela pra fala: ela. com certeza. Eu acho que eu vou resolver isso aí. Eu tenho um amigo que gosta bastante de animal. Talvez ele ensine alguns truques pra essa coisinha. E ela pega e fala: calma. Vai lá e pega um saquinho pra você e te entrega. Isso é por conta da casa. Você abre e você vê que é comida pra pássaro. Legal. Eu pego o pássaro assim, sabe? Tipo, pego a gaiola, né? Entrego as peças de ouro pra ela. Falo, então você foi de grande ajuda. Olha só, ganhei um amiguinho aqui. E a poção de cura também. Cura leve, né? É, 2d4 mais 2. Tá, então eu dou um sorriso nada simpático, né? Porque é um draconado. Uhum. Sorrindo. Dá mais medo do que qualquer coisa. Eu dou um sorriso pra ela, assim. Dou aquela vaporada gelada de novo, assim, tipo, pelo nariz, né? Dá uma embaçada no óculos dela lá. Aham. Ela pega, só tira, dá uma limpada. Ela, Até a próxima, minha querida. ela. Você sempre será bem-vindo. Volte sempre. Os demais vão comprar alguma coisa? Vocês viram ele, o Dracon, saindo da loja. Eu tava procurando um estúdio de tatuagem. Eu tô indo junto com ele. Beleza. Você encontra 3 deles. Um deles é numa carroça, tipo igual a de vocês, fechadinho, o cara faz o processo lá dentro. Outra delas é tipo numa loja, uma lojinha pequena mesmo, toda fechada e tudo mais. E o terceiro é uma barraquinha. Você senta numa. O cara tem uma. Tipo, como se fosse uma cadeira de área ali. Você senta ali e o cara vai na rua mesmo. Ixi, o Vênus tá aí na rua mesmo. Beleza. Você chega lá, é um jovem. Ele é todo tatuado, todo tatuado. Ele fala meio que em forma de gírias assim com você. Ah, e aí, cara? Bem-vindo. O que deseja? O meu patrão, eu quero uma tatuagem só o meio. Ele, opa, pode dizer aonde deseja. No braço. Nesse aqui. Ele olha pra você, olha assim. Relaxa aqui, ó. Metal, aguenta. Então, senhor, o senhor acho que o senhor deveria ir No ferreiro. num ferreiro, eu acho, num mecânico. Não, O que eu posso fazer é pintar essa lata do senhor, mas talvez saia. Não, mas não é qualquer tatuagem que eu tô procurando. Tô procurando uma tatuagem mágica. Ele, Você não sabe fazer, não? ele, claro que eu sei, senhor. É que Aí geralmente as pode ser pessoas que vêm aqui, elas meio que vêm porque eu sou o mais barato, sabe? Vai dizer que tatuagem mágica não fica aqui no metal. Ele, claro que fica. Aí ele puxa uma talhadeira, né? Só o barulhinho da broca, né? Ele pega e fala pra você, então, que tamanho? Existe de 3, 5 e 10.
Então, quero só uma de 3 aqui, ó. No braço. Se possível, uma com o efeito de absorver elementos. Ele coça assim e fala: acho que o senhor está me confundindo. Nossas tatuagens mágicas, elas criam efeitos visuais. Mágicos, realmente como magia, aí o senhor tem que ir em outro local. Ah, mas então diga aí onde é que eu vou. Geralmente o senhor tem que... São nos templos que se fazem isso. Principalmente no templo de... Calma aí que eu já falo. Que eu não lembro o nome do deus agora. Isso aí podia ser tranquilamente o nome do deus. De Brag. No deus... Geralmente nos deuses de Brag. Nos templos de Brag. Tem algum tempo dele perto aqui? Ele... Claro, senhor. Existe... os templos ecumênicos. E também existe o templo dele mesmo. É mais para o centro da cidade. Lá é onde ficam concentrados todos os templos. Eles meio que ficam todos próximos um do outro. E o ecumênico fica na outra saída. E ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Deixa eu entender, você quer uma tatuagem com um efeito mágico? Isso, uma tatuagem com efeito mágico. Magia de nível 1, que é uma tatuagem comum. Beleza. Eu vou nesse daí do centro. Beleza, você chega lá, é um... Cara, é bem diferente esse templo. Ele tem colunas, é meio que dá um aspecto de uma construção meio grega, sabe? Com grandes colunas e tudo mais, estátuas. Quando você entra, nem parece muito um templo. Ele parece uma mistura de taverna com biblioteca. Ele tem algumas estantes cheias de livros, mesas onde tem pessoas lendo. Num outro canto tem mesmo como se fosse uma taverna, tem alguns bardos. Você vê alguns bardos, alguns trovadores, artistas em geral nesse canto. E se você continua seguindo, meio que nas duas laterais, no final dessa construção, você vai ver como um altar. E lá tem um sacerdote. Olha, Tobion, parece que esse deus aqui é bem tua cara, bicho. Será que os templos de Thor são desse jeito? Ó, tem tempo. Tem. É próximo daí. Nós vamos dar uma passadinha lá depois pra você ver como é. Da hora. Vou falar com aquele sacerdote ali, vai que ele quem faz tatuagem. Tu não quer uma também, não? Gosto dessas porra, não. Teu Deus não deixa, né? Só não deixa. Não, eu não vou pagar lá pra ter os outros me furando, tá viçando. Já. Tem um benefício. Não, mas não assim. Acaba fica style. O jovenzinho chega. É um jovem, tipo 18, 19 anos. De túnica. A túnica dele é meio colorida assim. Ele chega: bem-vindos ao templo da poesia, do conhecimento e do estudo. Ai, meu Deus. Coloca a mão na cara. Ah, interessante. É Esse- o Braga, Deus, né? Isso. Muito bem, senhor. Ele é o senhor da poesia, do conhecimento, da música. Olha, eu Da perda de busco, tempo, da perda de tempo, da perda de tempo. eu busco uma parada um pouco específica. Uma tatuagem mágica. Uma tatuagem de absorver elementos. Nós temos, senhor. Ah, tem? Sim, temos. Quanto é que custa? Eu tenho só 57 moedas. Ele fala: custa 90 peças de ouro, senhor. Mas rapaz, eu só tenho 57, meu parceiro. Ele fala: não há nada que eu possa fazer, senhor. É que, como É o só senhor, baixar o preço. como o senhor deve entender, uma poção de cura são 50 peças de ouro, porque ela usa o processo alquímico.
A tatuagem mágica, tatuagem, ela usa o processo totalmente mágico. E ela é um efeito permanente, ela não vai sair. Então, por isso ela é mais cara. Porque ela demora mais tempo e é permanente. Eu boto a mão assim no queixo. Peça. Eu sei que você vai me pedir, peça. Eita. Eu não tenho 33 peças pra me emprestar, não. Emprestar? É, emprestar. Poxa, Barra dá. emprestar, né? Emprestar. Rapaz. Acho que eu ia esperar 33 peças. Você não recebeu, ele não recebeu nem o que ele emprestou da outra vez. Rapaz. Pegue. Tava bom. O monstro, Agora eu quero ver isso funcionando, viu? o monstro tá extorquindo tudo totalmente. Eu também quero ver, peraí, viu? Ó, aqui, ó. Agora eu tenho 90 peças. Ele pega, conta e coloca num saquinho assim, fecha. Por favor, senhor, me acompanhe. Ele anda bem devagar, segurando as mãos assim, vai atrás do altar e você vê que tem uma escada no canto assim. É uma escada de metal, ela é espiralada assim. Vocês vão com ele? Vou, eu tô atrás dele aí. Vocês só. Agora que ele falou que era uma tatuagem de absorver dano, né? Eu me interessei, eu vou atrás. Beleza, vocês sobem. Chega lá, você vê várias salas, como se fosse um segundo andar, assim. Várias salas, e ele te conduz a uma bem próxima da escada, assim. E lá dentro tem meio que é como se fosse um quarto, cara. De alguém, e meio que tem como se fosse uma cadeira, assim. Ele chama o rapaz, fala, dá o dinheiro. Eles se cumprimentam e ele... Esse já é um pouco mais velho. Ele fala... por favor, senhor, sente. Ele fala... Bom... o senhor já fez isso? Conhece o processo? Não. Ele... Bom... Vou explicar. O processo leva 1 hora. Após isso... o senhor terá a magia que o senhor desejou. Ela terá efeito por 2 vezes ao dia, todos os dias. Ótimo. Só existe um simples ponto. Se alguém usar algum tipo de magia de dissipar, de dispersão, ela perde o efeito. O senhor compreende a situação? Ainda deseja fazer? Com certeza. Eu vou enfrentar uma bruxa, provavelmente. Imagino que uma dessas vai ser útil. Ele vai lá, pega uma caixinha de madeira. Vocês veem que ele abre essa caixinha. Tem um cristal, cara. Num azul turquesa, assim. Ele tira, fala umas palavras mágicas. O cristal começa a flutuar perto da mão dele. E aí ele pega alguns desenhos, cara, e começa a te mostrar. De formatos e tudo mais. Eu quero esse aí, ó. Esse aí que parece um cavalo. Cara, ele faz isso. Ele controla, esse cristal vai flutuando até o seu braço, cara. E aí ele emite uma luz no seu braço. E, cara, começa a queimar. Como se fosse centenas de agulhas furando ao mesmo tempo toda a imagem. Mas é um processo lento, cara. E você vê que ele fica concentrado naquilo, mal se move. E passa-se a 1 hora. Enquanto ele tá fazendo esse processo, o outro jovem ainda tá por lá? Não. Ué? Foi embora. Então eu vou conversar com ele mesmo. Tá. Olha,
Eu compreendo aí que o seu Deus aí é do conhecimento, da poesia, não é? Seguinte, existe algo que interesse a vocês de conhecimento que uma bruxa poderia ter? Ele pensa. E aí a magia dispersa. Não, brincadeira. Cara, ele pega e fala: talvez, senhor, mas bruxas são meio... Esse tipo de criatura é meio rara de se encontrar. Bom, a gente tem uma pista muito boa de onde tenha uma, e provavelmente a gente vai ter que lidar com ela. Elas são criaturas sábias, sabem usar magia, não é? Mesmo que para meios maquiavélicos, porém, conhecimento ainda é conhecimento. Imagino que vocês valorizem algo assim. Ele... Sim, Então- senhor, temos conhecimento. Valorizamos o conhecimento, mas acho que vamos ter pouco registro sobre bruxas. Então, o que eu ofereço, na verdade é uma oferta e não um pedido. Eu tô querendo saber se vocês estariam dispostos a comprar o que eu puder trazer da missão, conhecimentos que a bruxa tenha. E ele fala: mas por que o senhor não doaria o conhecimento para a nossa causa? Não, Eu não sou tão bem assim financeiramente. Eu preciso de me manter de algum jeito. Ele: compreendo, senhor. Ele fala: então, talvez, mas nosso grão-mestre não está aqui. Talvez quando o senhor retornar, ele já tenha retornado. E aí o senhor possa negociar com ele. Tá certo. Qual é o nome do seu grande mestre? Dorian. Ele é um anão. Ok. Procurarei por Dorian. Ele: se o senhor retornar, vem aqui. Talvez ele já tenha retornado, é que ele está em viagem agora. Quando ele terminar o procedimento, eu só vou me levantar e ir embora. Acabou. Você vê, Pagar, é? ele já pagou. Já paguei. Eu sou um cara. Ele levanta, ele te mostra meio que um espelho de metal polido. Você olha assim, tá exatamente como o desenho que ele te mostrou. Ó, um cavalão bonito, rapaz. Pena que eu uso Pô. manga longa, mas não tem nada não. Você perdeu a oportunidade de dizer que o cara tinha desejado um pinto no braço dele. Beleza, você tá aí. Eu vazo. Você vê que a magia, a sua tatuagem, ela tá brilhando. Ela emite luz. Aí anota aí. Tá certo. Tá aí anotado, Reinaldo. Pera ainda. Absorver elementos 2 vezes ao dia. Uhum. você pode fazer quantas tatuagens só pra saber? Cara, depende das áreas do corpo que você ainda não cobriu. Aí, tipo, tatuagem como essa que eu fiz, ela pega só um pedaço do braço. Aí tem tatuagens de níveis de magia mais altos. Não é assim elas que a brincadeira pegam, tipo, funciona os aqui, dois não. braços e o torso, tá ligado? Não é assim que a brincadeira funciona aqui, não. E não, Não. eu vi. Você Foi como teoricamente só pode fazer no máximo 5. Não importa o nível. Não. Ah, pô, então assim é bom Se demais. você fez no braço, independente do tamanho, aquela parte não pode ser mais tatuada. Porra, assim é bom demais. O cara tatua 5 tatuagens lendárias, pronto. Não, e Mas aí, cara- se é um dissipar magia, ela quebra. Ela se torna só uma tatuagem normal. Sim. Tem vantagem e desvantagem, não é?
É, mais vantagens, né? Porque de qualquer forma o cara vai usar vai ter que gastar um dissipar magia num ponto específico, né? É, e se eu sair correndo, como é que ele vai soltar? E eu usando manga longa, como é que ele vai saber onde é que é minha tatuagem? Ah, Pega o monstro tem manga longa, não dá nem pra ver o braço dele. Ó. Aí tem que caixar detectar magia primeiro. Isso! E aí? O clérigo não vai precisar comprar nada? Tá liso o clérigo. O dinheiro todinho foi na bexiga dessa tatuagem desse menino, mas agora eu quero é que não funcione, viu? Pão duro, velho. Vamos pro templo lá então. Ver o templo dele. Vocês vão pro templo de Thor? Sim, né? Vamos visitar lá o seu tempo. Vocês saem do templo de Brag. Acho que é assim que fala. Seguem. Como que é esse local? É meio que como se fosse uma praça. E essas construções, esses templos, eles ficam em volta. Em formato de círculo assim. E tem a praça no meio. É uma praça cheia de bancos. Locais para as pessoas sentarem, ficarem. Vocês têm que vocês passam por dentro da praça, vão até o outro lado e vocês chegam. Cara, o templo do Thor é majestoso. Beleza, vocês chegam no templo, ele é grande, cara, muito grande. Parece uma construção anã, cara. E quando vocês se aproximam, começam a subir a escadaria, vocês começam a escutar esse barulho. Rapaz. Só que tem mais trovões. É uma chuva mais forte. Olha aí. É blum, blum. O templo, a construção, ela é meio quadradona assim. E no alto ela tem um grande martelo em cima. Vocês entram. Cara, é muito grande aí dentro. Quando vocês entram, dá a impressão de que aí dentro é muito maior do que parece lá fora. E lá fora já era grande. Isso. Existem algumas salas, todas elas nos cantos das paredes, com portas. Quando vocês entram, um grande tapete vermelho passa entre vários bancos e meio que existem os bancos e do lado dos tapetes vermelhos existem algumas estátuas em algumas posturas diferentes, quadros, como se diz, espelhos de mosaicos, pisos em mosaicos, pinturas, quadros, itens como uma placa de armadura que eles dizem que é dele, um chumaço de cabelo dourado, dizem também que é dele, muitas coisas assim. Todas essas coisas estão muito bem seguras, aparentemente, muita gente vive observando, e em sua maioria todos os serviçais que estão aí, eles andam armadurados, parecem mais soldados do que sacerdotes. Rapaz, Torbjorn. E existem várias pequenas alcovas também, quando você vai chegando mais próximo ao altar, que é os locais onde a galera meio que se ajoelha ali, faz suas orações, faz as suas oferendas. É majestoso o lugar. E esse som de chuva e trovões aí dentro é muito mais evidente. Até porque se vocês olham para cima, existe uma nuvem. Vocês não veem o teto. Existe uma nuvem e constantemente trovejando. Raios passando entre essas nuvens. Cara, dessa vez é sem piadinha, tá?
Eu tô bem quieto, assim, respeitoso, cabeça baixa, sabe? Cara, Porque, é, querendo ou não, o Thor é um guerreiro também, né? é majestoso o local. Pode falar. E com vocês. Thorben, esse teu deus aí, rapaz, o bicho impõe respeito, viu? Pelo menos o templo dele. Olha aí, rapaz. Ô Torbjorn, Uhum. isso é que você sabe. Você sabe que os templos. Esse é um templo mediano. O de Honor ocupa uma quadra inteira. E você tá achando isso aqui bonito? Deveria ver o de Rona. É tipo umas 10 vezes maior. Existe uma quadra inteira dedicada somente ao templo. Aí quer dizer então que tu é um guerreiro de Thor, né? E quer dizer também, caso você não lembre, que você também já foi tocado por ele. Pode até ter sido. Mas a energia que corre em mim, corre em você, corre nele, corre em todo mundo, né? Não é uma exclusividade. Ai, Não ai, vai essa, dizer que é. esse foi muito espontâneo. Justo. Mas antes de eu aparecer, você se lembra do seu estado. É, eu lembro. Bijuteria. Muito bem. Vocês estão aí contemplando esse local. Cara, vem um Goliath muito grande, cara. Ele tem uma armadura. A armadura dele parece brilha, cara. Ela é um cromado, mas muito brilhante, muito bem polida. Ele usa um... É a tabarda que fala, que tipo aquela roupa que eles colocam por cima. E ele tem uma capa longa, cara. E ele segura num cabo, cara, de um martelão, assim, de 2 mãos. E ele usa meio como se fosse um cajado, assim, colocando o cabo no chão. E ele chega pra vocês. Bem-vindos ao Templo de Thor. Eu sou Tem o grão-mestre. Grão-mestre. Agora deu uma bugadinha. Eu e meus nomes. Difícil. É o sumo sacerdote, né? Grão-mestre. É o mesmo, quase. Garaen. Opa, bom dia. Tem algum tipo de. Como é que eu posso dizer? De cumprimento ou alguma coisa do tipo que seja reconhecido entre os adoradores de Thor? Pera aí, eu não entendi, desculpa. Tem algum cumprimento, algum gesto, alguma parada assim do tipo que seja reconhecível assim, para apresentação entre adoradores de Thor? Não, Hum, é simplesmente uma reverência. Mas você sabe que uma das práticas é meio que dar uma lutada. Eu não vou lutar, não vou olhar. Uma lutinha mano a mano ali no braço. Ei, se acalme, rapaz. Você sabe que isso acontece. Você corra pra paladino, se acalme, por favor. Renan. Eu lutaria divas com esse Goliath, velho. Que hora do dia é? Eu diria que umas quase 11 horas, próximo, chegando no almoço. Ele já falou o nome dele, né? Isso. O Diego Aranha. Estou aqui apresentando o nosso majestoso templo para os meus colegas.
Ele fique à vontade. E bem-vindo, irmão. Vou fazer uma reverência aqui com a cabecinha, né? Baixa a cabecinha. E aí tem alguma coisa, tipo assim, de escrituras, imagens, Sim, quadros. no lugar inteiro. Aí, o que eu souber, vamos fazer no tour, assim, ó. Você vê uma representação de uma estátua dele lutando contra a Serpente do Mundo, que é um dos feitos mais conhecidos dele, que ele derrotou a Serpente do Mundo. Outro dos feitos é a luta dele contra os gigantes de gelo. De gelo? Não. Contra os gigantes. Não lembro o nome agora. Ymir. Entre outros feitos, cara. Como a aparição, a própria presença dele entre os mortais. E o Torbjorn vai, bau, 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 bau. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Você vê que tem mais souvenirs dele. Tem meio que exposto assim num negócio como se fosse de vidro assim. Você vê uma presa mais ou menos de dá uns 2 metros, cara. Ela tá exposta assim. Escrito embaixo: um dos dentes da Serpente do Mundo. Dizem que o outro ainda está em Ronar. Em Rona. Quando a São gente 3, tá? Uhum. Quando a gente passar por lá, a gente tem que separar um dia. Só pra visitar o templo de todo. Imagina aí, o cara levar uma mordida de um bicho dessa. Eu acho que eu caía se eu levasse uma mordida dessa. Agora você imagina derrubar um bicho que tem um dente desse na martelada. Rapaz, na martelada é brava. A história que Porra. você sabe da Serpente do Mundo é que após a ascensão do Odin, ele, com o restante do poder da lança de Trimo, que ele usou para derrotar os carcereiros, ele criou os demais deuses com o restante desse poder, usando o próprio poder, a própria carne dele e o poder da lança. E após isso, Thor fez o feito de derrotar a Serpente do Mundo, que era um tipo de criatura ancestral que meio que seu tamanho era tão grande que ela dava 4 voltas em volta de toda a Pangeia. E ele foi lá no mar e derrotou ela na martelada. Bonito. Você tá entendendo como um menino não é tranquilo, não é normal? Ele deu pelo menos alguns cascudos nela? Ele matou. Mas teve cascudo no meio? A energia dele, você disse que me reviveu, né? Eu sei dar cascudo, ele sabe também? Você já sabia dar cascudo antes de morrer, não é? Ah! Ó, é o seguinte. E vocês veem um quadro desse jeito assim. Seguinte. Você sabe que eu não sou o tipo mais religioso. Mas não é exatamente que eu não respeito ele. Eu respeito. Só que eles são feitos da mesma coisa que a gente. Uhum. Eu toco no braço do Torbjorn
E, tipo, eu comecei a masterizar a arte do Ki, mas eu consigo imbuir um pouco da minha energia vital, entende? Uhum. Eu toco no braço dele e faço o Ki do Torbjorn começar a florescer. Você leva um choque. Como exatamente seria o teu Ki, Torbjorn? Tá ligado? Eu esqueci o nome daquelas bolinhas, mas não tem aquelas bolinhas que quando no choque assim, tá ligado? Que você bota a mãozinha em cima. E aí o choque são direto não, quando você tá tocando na esfera. Bobina de Tesla, acho que é o nome. Não, a bobina de Tesla Não, é é. aquela que joga o choque pra fora, assim. Essa só carrega o cara com estática, tá ligado? Eu sei qual que é que você tá falando. Esqueci o nome também. Pronto. É, mas você Cabelo. seria mais uma bobina de Tesla mesmo, porque tá solto. Aquele negócio fica dentro de uma Se eu esfera. tivesse cabelo, meus cabelos estavam tudo pra cima, era? Exatamente. Mas você A mão tá. começa a fazer um... Ô Zenyatta, mas tá vendo que sua bateria tá em 100%. Aí, ó. Isso aqui que corre em você, corre nele também, mas não é por causa das suas pressas. Então, se chegar algum dia, eu espero que você saiba que deva confiar tanto em si quanto você confia no seu Deus. É mais ou menos assim que eu toco minha vida. O grão-mestre chega pra você, Iriel. Acredito que você esteja com o grupo. Ele chega pra você e pro Dracun e fala: E vocês? Servem a Thor? Aquela montanha olhando pra vocês dois. Cara, eu estufo o peito assim, sabe? Tipo, pra tentar ficar um pouco do tamanho dele, né? Porque eu tenho. Acho que eu tenho um e. Não sei quanto que o cara colocou na ficha aqui, vamos ver. Quanto de altura eu tenho. Ele tem dois e tanto, né? 2,08 e 80. Ah, não. Eu tenho, sei lá, no máximo 1,90. Então eu estufo o peito assim, olho pra cima, sabe? Uhum. Falo. Não sigo a Thor, mas tenho um grande respeito ao guerreiro que ele foi. Minhas preces vão todas para o Deus da guerra. Ele. Entendo. Mas ainda assim é bem-vindo aqui. Todos que respeitam ele são bem-vindos aqui. E ele fala: E você, jovem Tabashi? Então olha pro quadro, olha pro cara grandão. Eu não sei se o ideal saberia o que é uma divindade. Ele é bem isolado. Talvez ele tenha, sabe qual é aqueles conceitos de divindade de tribos, assim, afastados. Uhum. Eu não havia colocado divindade. Você pode deduzir que você já ouviu, mas tipo assim, estudar profundamente, assim, conhecer mais, acho que não. Só meio de da galera falando, que nem o Torbjorn fala e tal. E eu diria que, na verdade, onde eu vim, a gente viu a divindade de forma diferente do vocês. Não temos esse tipo de coisa, assim, e aí ele tipo, tá olhando para toda a estrutura que tá ao redor. Então, Ele pega e fala pra você. Oh, desculpa. Ele pega e fala: Entendo, meu jovem. Por favor, vem comigo. Rapidamente. Ele caminha, ele passa por alguns desses souvenirs, até que ele chega, cara, é um pequeno objeto dentro de uma caixinha, assim, também, como se fosse uma caixinha, é uma caixinha de vidro, e você vê duas pedras. E você sabe que para que são usadas essas pedras. Elas são usadas para gerar faísca, para acender.
Ele mostra e fala: veja, meu jovem, os povos antigos não tinham nosso conhecimento em adoração. E eles só usavam esses objetos para adorá-lo. Aí ele olha, as pedrinhas ele conhece, né? Ele diz, essas pedrinhas aí, essas pedrinhas eu conheço. Mas então pra que precisa desse resto? Cidade de adorar só com as pedrinhas. Isso é toda a história que ele construiu com o passar do tempo. E o crescimento das raças. Ele mostra no tempo dessas rochas um humano vivia 230 anos. Hoje não vivem quase nem 100. Ele pega e te entrega. Ele tira o role símbolo dele e te entrega. Então, aceite meu presente de bom grado. Ele faz uma cara de meio que assim, tipo, então tá, né? O cara tá querendo converter você. E bota lá o bagulho. É pesado, Ariel. É de ferro isso aí. Ferro puro. Ele é cheio de contas e é como se fosse um rosário mesmo, mas ele é cheio de contas e embaixo. Ele tem como se fosse uma grande esfera e o símbolo de Thor, que é um martelo atravessado por um raio. Ele coloca assim, ele é bem assim, ele é bem esguio, né? O Ariel, ele é alto, mas ele é esguio, muito esguio. Aí quando o cara coloca, ele solta a corrente, o pescoço dele vai assim para frente um pouco. Ele tenta alinhar a coluna de novo, fica duro assim para fazer de conta que tudo certo. Então tá. E daí ele se junta mais ali com o pessoal, volta ali com o pessoal, vai faz de corpo duro pra carregar o bagulho, que é mais pesado do que as armas dele, as coisas que ele carrega quase. É pesado, cara. Mas você sente uma coisa quando recebe esse colar. Você se sente bem, cara. Uma paz parece rodear você. E é quase como se você se sentisse que se chovesse agora pra você, seria a coisa mais feliz do seu dia. Qual parte? Tudo? Não, essa última coisa que você falou aí. Que se chovesse agora, você seria a coisa mais feliz do seu dia. Se chovesse, então ele tá. Você tá se sentindo bem, cara. E isso é estranho, porque você não gosta de chuva. Gosta de água. E você tá sentindo essa vontade. Porra, podia chover, cara. Não, ele fica esquisitão, depois ele vai conversar com ele. Beleza, o que mais vocês vão fazer aí? Rapaz, nada. Beleza, e quando vocês estão saindo... Rapidinho. Pode falar. É o Torbjorn, né? Uhum. Que é o tempo que é o tempo dele, né? Bom, eu vejo que ele não falou nada, né? Eu viro pra esse Goliath, né? Grande. Falo, bom, senhor, a gente veio aqui, é óbvio, pra conhecer o seu templo e venerar os grandes feitos de Thor, mas acredito que tenha mais um motivo pra gente ter vindo até aqui. Nós vamos possivelmente enfrentar um grande perigo que se espreita pelas florestas e queremos saber se você tem alguma palavra de sabedoria ou algum conselho para isso. Aí eu dou a deixa pro Torbjorn falar. Foi nos dado uma missão de verificar alguns ataques que estavam acontecendo em vila e as evidências sugerem que existe uma bruxa atacando o local.
De cabeça, eu desconheço alguma história sobre bruxas e como enfrentá-las. Por acaso você teria alguma coisa do tipo? Entendo. Acredito que eu tenha, sim. Mas você sabe o tipo específico que precisa? Porque existe uma grande variedade delas. Se você souber o tipo, facilita. Eu viro pros cabos, a carta não mencionava isso, né? Você não tem um negócio mais genérico? Lá disse só que eram sinais de magia negra. Bom, o primeiro sinal. Protejam suas mentes. Se fortifiquem. Ela tentará entrar na mente de vocês. E depois lutem como um grupo. Não tentem lutar sozinhos. E procurem tirá-la de seu covil. Isso vai facilitar a vida de vocês. As palavras de sabedoria.